Olá, internautas! Hoje, uma quinta-feira, 20 de abril de 2020, estamos aqui no nosso encontro marcado para analisar e debater algumas notícias veiculadas pela mídia a nível nacional, regional e local. O subnotificação aponta para 1.200.000 pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. Considerados os casos subnotificados, o número total de infectados pelo coronavírus no Brasil chegaria a 1.201.686 infectados, que pode flutuar entre 957.085 e 1.494.000 em 28 de abril. Um número 16 vezes maior que o oficial naquela data de 73.553. É que isso aconteceu no dia 28 de abril, que considera somente doentes graves e mortos os casos de pessoas que sofreram internação. Informa a jornalista Ana Lúcia Azevedo em reportagem no jornal O Globo, para vocês verem como é que é importante a atitude de vigilância, do distanciamento social, da necessidade de ficar em casa. Se há um relaxamento por parte dos órgãos governamentais, atendendo à ansiedade das pessoas de quererem sair de casa, cada pessoa, cada família deveria ter a consciência de ficar em casa é o melhor remédio para a situação que a gente vive no momento. Dados mostram cidade de São Paulo sem lei de UTI, olha para você ver. Dados mostram cidade de São Paulo sem lei de UTI. Dados de fevereiro mostram que 12 cidades da região metropolitana de São Paulo não têm nenhum leito de UTI adulta nas redes públicas e privadas. 4 não têm leito nem de enfermaria. Juntos, o município tem população de 825.000 habitantes, 360 casos confirmados e 35 mortes por Covid-19. Mesma coisa, mesma questão que nós acabamos de levantar aqui agora. O quanto é importante o distanciamento social, manter-se em casa e alertar as pessoas, porque a lei, os decretos existem, prevendo o isolamento social. Em muitos casos ainda não foram relaxados. No lugar em que foram relaxados, a situação é grave. Um exemplo disso é Blumenau. Enquanto o distanciamento social foi preservado, foi validado, era válido, era obrigatório, a situação estava sob controle. Bastou isso acabar para que o pico de mortes, de doentes com coronavírus explodisse naquela cidade. Bolsonaro diz que vai recorrer para ter ramagem na Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 29, a apoiadores jornalistas na porta do Palácio da Alvorada que pretende recorrer à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e voltar a nomear Alexandre de Moraes como diretor-geral da Polícia Federal. Como todos sabem, o Alexandre de Moraes não permitiu a posse do Ramagem na Polícia Federal, alegando que ele que o Bolsonaro, ao nomear, feriu a Constituição porque perdeu a questão da impessoalidade. Nomeou pensando em benefícios que ele poderia tirar do proveito do cargo, nomeou pensando no benefício que poderia tirar, deu Ramagem no cargo, que é ter relatórios, informações sigilosas que a Polícia Federal não pode dar a ninguém. Mais cedo, o governo tornou a nomeação de Ramagem sem efeito e a Advocacia Geral da União havia divulgado nota oficial informando que não recorreria da decisão de Moraes. Com isso, a nomeação de Ramagem estaria derrubada em definitivo e o governo teria que procurar um novo nome para o cargo. Eu quero o Ramagem lá, abre aspas para a fala do presidente Jair Bolsonaro. É uma ingerência, né? Vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele e vamos colocar outra pessoa, declarou Bolsonaro. Questionado sobre o posicionamento no interior da AGU, que disse que não ia recorrer, Bolsonaro afirmou que recorrer é um dever do órgão e completou: quem manda sou eu. Na sua linguagem bem diplomática, bem de habilidade, o Bolsonaro continua procurando briga com todo mundo. Agora com a Polícia Federal, porque o nome de Ramagem sofria resistência lá na Polícia Federal. Então é importante perceber que
cada palavra que o Bolsonaro fala, ele procura sempre uma aresta, ele cria sempre uma aresta para o seu governo e para ele próprio, para a sua gestão. Maneira de gerir o país é uma maneira que se busca sempre no confronto com a opinião pública, com algumas autoridades, com o Congresso Nacional. Alguma briga ele compra sempre para poder marcar a posição. E nesse caso fica claro que cada vez mais ele fala para o seu grupo de apoio, que não é pequeno, é um grupo interessante de apoio que ele tem, mas é importante também perceber que ele não consegue agregar ninguém a esse grupo. O sindicato, o Sindicom, emite nota sobre feriados aqui em Passos. O Sindicom agradece a decisão dos vereadores em votar contra o projeto de lei enviado ao Legislativo pelo prefeito Renatinho Orives, que suspendiu os feriados de 14 de maio, que é o dia da cidade, comemorativo da emancipação política de Passos, e 6 de agosto, data do padroeiro do município, Senhor Bom Jesus dos Passos. Abre aspas, quando prevaleceu o respeito aos trabalhadores, já que as datas que o comércio deve permanecer fechado, exceto o de gênero alimentício, supermercados, são exatamente as de 14 de maio e 6 de agosto, que incluirá ainda o 1º de maio, quando até o de gênero alimentício devem permanecer fechados, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem força de lei. Então, o sindicato está agradecendo porque preservou-se as duas datas de feriados na cidade, 14 de maio, dia da cidade, e 6 de agosto, dia de padroeiro. O sindicato destaca, importante lembrar que os comerciários ficaram em casa não por questão de descanso, férias ou outra razão própria deles, mas em razão de uma pandemia, do coronavírus, que para o controle de sua situação exige que todos fiquem em casa, fecha aspas. Continua a nota, a intenção do fomento não fica prejudicada porque o que as pessoas fariam nessas datas pode muito bem ser feito em outros dias normais das atividades. Portanto, acertada a decisão da Câmara sobre vários aspectos, incluindo o respeito ao direito dos trabalhadores, como registra a Convenção Coletiva de Trabalho. Eu concordo com a decisão do Sindicom de emitir essa nota e também com a opinião dos vereadores que mantiveram feriado no dia 14 de maio e dia 6 de agosto, porque são datas comemorativas que não fomentariam o comércio se permanecesse aberto, apenas contribuiriam para mais gente na rua, mais gente em contato, mais aglomerações, mais situações de risco para a população de Passos. Portanto, correta a decisão da Câmara de Vereadores em vetar e não aprovar a lei que suspendia os feriados de 14 de maio e 6 de agosto. Por hoje é só. Voltamos amanhã com novos comentários. Gostaria de convidar você que nos acompanha para curtir o nosso vídeo e fazer a sua inscrição no nosso canal.